Boa tarde. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu me chamo Carlos Herculano Lopes, sou escritor e sou jornalista, e vou ter o prazer de participar dessa conversa aqui com dois grandes poetas brasileiros, Isaac Magiese, paulistano, filho de mãe paraibana e pai mineiro. Tá certo, Isaac? Nasceu em São Paulo, mistura de primeira categoria. Um brasileiro da gema. Marco Aurélio. Isaac, eu estou tendo o prazer de conhecer hoje. Eu conhecia a poesia dele, uma poesia lírica, fala do amor, dos sentimentos mais profundos da gente. Marco Aurélio já tenho o prazer de conhecer há mais tempo. Baiano, sertanejo, escritor, poeta, mestre em literatura de cordel. Agora, na abertura, nos primeiros dias da novela Velho Chico, tinha o cordel dele lá, Marco Aurélio. Aí o Marco Aurélio conta para nós essa história, um escritor reconhecido, conhecido no Brasil inteiro, participa de muitas oficinas de literatura, enfim. E o Isaac, a poesia dele, ele usa muito também como divulgação da poesia dele as redes sociais, a internet. Eu gostaria, Isaac, de começar te perguntando isso. Como que a importância das mídias sociais hoje na divulgação de um trabalho, na divulgação da literatura, na divulgação da arte. Eu já sou de uma geração que não existia computador, não existia internet. Eu comecei a escrever na máquina, A, S, D, F, G, enfim. Mas você já é de uma outra geração. Eu não tenho, na minha cultura, eu não uso a rede social como instrumento de divulgação da obra. Fala para nós do seu processo criativo, do seu início, da sua poesia e da importância da rede social na divulgação do seu trabalho, do retorno das pessoas, enfim. Boa tarde a todos, tudo bem? Então, apesar de eu escrevo na máquina de escrever, ela está na internet comigo lá também. Bom, eu comecei a escrever há 2 anos, né, atrás, e por motivos variados, mas geralmente pelo pé na bunda, né? A gente comecei a escrever por esse motivo, e eu percebi que, assim, eu criei primeiro um blog, né, que é uma plataforma hoje já um pouco mais defasada, e comecei a colocar minhas coisas lá, e de repente eu senti que tinha uma certa visibilidade, mas não era muito, assim, né? Era amigos que eu mostrava, esse tipo de coisa. E aí um amigo meu falou, cara, por que você não vai para o Facebook, né? Porque é a rede social do momento e tal. Cria uma página lá, e eu falei, pô, é uma ótima oportunidade, porque eu sou muito desorganizado, acho que pelo menos, sei lá, 90% do pessoal que escreve é desorganizado, né? E eu vi uma oportunidade de organização, de colocar lá tudo e saber onde está, e ter um arquivo ali e estar no meio virtual. Não comecei pensando em ter uma visibilidade, foi mais por uma questão organizacional mesmo. E eu comecei a colocar lá, os meus textos, eles falam, né, acho que quem segue sabe que fala mais dessa parte lírica, dos sentimentos, da dor, do amor, do sofrimento, da tristeza, da alegria, da espera, gira em torno desses temas. E eu percebi que eu colocando ali, começou a haver um movimento de identificação, de apropriação do texto em si, né? Tanto é que o grosso das mensagens que eu recebo de feedback dos leitores é assim, olha, parece que você escreveu para mim, né? A maioria, assim. Então, há uma identificação, né? Eu falo muito sobre as coisas de dentro, então o pessoal abraça isso. Você tem uma ideia assim, do retorno de qual que é o seu público? É um público mais jovem, mais moças, mais rapaz, homem, mulher? Dá para ter uma... E qual que é o tipo de retorno que você tem, assim, das mensagens, sim, uma curiosidade? É muito legal. O retorno dá para você ter bem discriminado, porque o Facebook ele te dá estatísticas, inclusive, disso. Então, 87% dos meus leitores são mulheres, de 20 a 40 Moça está poderosa. Não, mas são leitores. E de 20 a 40 anos. Essa é a faixa. Assim, ele dá os números precisamente.
E o retorno que eu tenho é muito legal, assim, porque vão desde e-mails que eu recebo contando histórias, casos, frustrações, desabafos mesmo, né? E fica muito naquele da confissão, de um desabafo, né? Eu acho que o escritor ele tem muito disso. A pessoa me lê e tem a sensação que eu vou compreender o que se passa na vida da pessoa, e realmente compreendo, assim, né? Então, meus e-mails são assim, e hoje eu fiz até um plano meio louco de cartas, né? Trocar cartas com os leitores. Então, eu procuro também ter esse contato além da virtualidade. Lê um poema de amor bem bonito para nós aí, Isaac, já que, que a sua poesia é lírica. Lê sim, vamos lá. Alguém tem algum que quer que leia? De repente. Oi? 69? 79, olha lá. Pronto. Vai lá. Ah, sim. Eu tenho uma série de poemas, só explicando um pouco antes, que chama Nota Sobre Ela, onde eu flerto com o feminino, de tentar descrever uma mulher e tal, né? E esse é um deles, né, a pedido da moça. Nota sobre ela. Ela é extremamente caseira, incompreendidamente caseira, dessas que sentem a necessidade de ficar a sós com a sua própria alma, colocar o papo em dia, provar novos discos e alimentam a máquina do mundo lá fora. Ela era assim, estava empenhada em se conhecer antes de se apresentar ao mundo. Né? Então, esses são poemas que falam do feminino. Né? Obrigado. Agora eu vou no de amor aqui, pode ser? Vai lá. Pronto, eu tenho uma outra série que chama Cartas para o Amor que Vai Chegar. Que essa é a mais dolorida para escrever. Então vamos lá. Meu amor, saiba que eu não sou perfeito. Tenho algumas partes escuras dentro da minha alma. Mas amor é isso, é estar completamente nu. Então eu ofereço a minha imperfeição e os meus medos, o meu medo do tempo, o meu braço torto e o meu coração antigo, produzido em 1983. Tenho medo de te perder para as lembranças, me angustia pensar que mais um dia se foi, sem eu saber como é a textura da sua pele e a localização exata das suas pintas. Tenho medo de altura, de voar de avião, medo de galinhas e de panelas de pressão. Apesar de conviver bem com a solidão, às vezes ela me assusta, chega por trás e grita, e esse grito fica ecoando durante horas em mim. Mas eu espero que esteja bem, lendo um bom livro, em algum sofá, lendo um bom livro de Garcia Marques, tomando uma carinhosa xícara de café e rindo sem saber da minha existência. Essa imagem dissipa os meus receios, e espero que um dia nós tropecemos um no amor do outro, e teremos nossos medos em conjunto. PS, você gosta de beterrabas? É uma pergunta. Muito bacana, Isaac. Muito legais os poemas e tenho certeza que aí todo mundo gostou, identificou. Afinal de contas, quem não gosta de uma boa história de amor, né? Todos nós, né? Agora eu queria perguntar para o Marco Aurélio. Marco Aurélio viaja muito por aí, anda para esse Brasil todo falando do trabalho dele, falando da literatura, falando da cultura popular, falando do cordel, falando da poesia, falando do amor também. Conta para nós, Marco Aurélio, como que começou o seu caminho nessa vereda da poesia e da arte popular brasileira? Boa tarde. Bem, Carlos, eu ouvindo o Isaac aqui, a gente imagina, porque o nosso tema aqui é amor, leitura e diferenças. E, na verdade, as diferenças são muito poucas, né? Porque o amor ele está presente desde sempre, desde o tempo de Anacreonte, as odes de Anacreonte, os poemas de Safo, né, a poetisa, o poeta grega da ilha de Lesbos, o Cântico dos Cânticos de Salomão, o livro das Mil e Uma Noites, que mesmo não sendo em versos, é uma celebração do amor de todas as formas, o Rubaiá, enfim, eu acho que a gente é abraçado, a gente sente esse afago de há muito, e a única coisa que muda são os suportes. Se a gente não tivesse o computador, se a gente estivesse na Mesopotâmia há 5.000 anos, a gente estava escrevendo no barro, mas estava tentando dizer as mesmas coisas, né? Porque tem coisas que são eternas. E eu comecei na poesia
justamente essa poesia dita tradicional, ouvindo da minha avó. Porque quem nasce no sertão, quem nasce na roça, vamos dizer assim, você nasce com poesia e morre com poesia. Você nasce com os acalantos, chupa pão de cima do telhado, deixa o nenezinho dormir sono sossegado. Você perde um dente de leite, tem que jogar em cima da casa para a galinha não comer. Você tem que falar como? Mourão, 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 toma esse dente podre e me dá unção. Então a poesia vai te acompanhando. E você, quando se despede da vida, que é o caminho que todos nós temos de fazer, nos despedimos também com poesia, com as excelências. Vem a barra do dia, vem José e Maria, vem os anjos do céu, que não pode dizer o nome da pessoa, para aliviar vosso dia. Aí repete isso 12 vezes. E os cantos de trabalho, as cantigas, e eu ouvia muito da minha avó Luzia. Apesar de ela ter morrido quando eu tinha 8 anos, ela me contava as histórias da Princesa Rosa, do capitão do navio. Eu tenho um manuscrito ainda da década de 20, de Zezinho e Mariquinha. A Tânia Ulloa lembra disso, que eu acabei levando a Uberaba quando eu estive numa atividade do Prolê. Então, ela, de certa forma, me encaminhou. Mas todo canto que eu ia, tinha, por exemplo, um doido. No sertão, a gente ainda pode chamar doido, até porque essas pessoas são pessoas muito poéticas, muito bonitas, são quase quixotes, né? Sem o hábito da leitura, desconhecedores da leitura. E tinha um chamado Arlindo, ele passava com um saco cheio de bugiganga nas costas, em frente à casa, cantando o ABC da onça da mão torta. E olha só a letra A. Havia onça valente nesse tempo de pulsão, comedeira de cachorro, comia por divução. Divução é diversão, uma corruptela. B. Batida da onça, achou, viu os cachorros ganir. Quando os cachorros deu com a onça, nem teve tempo de latir, ouviu-se grande barulho no meio dos aí. Agora o C. Segura, compadre Chico, que a onça é feroz, acabou com os cachorros, pode acabar com vós. Se corrente vai morrer, meu Deus, que será de nós? Isso ia até a letra Z. E a gente entende porque o nosso cancioneiro, ele é tão rico. Quem soube beber da fonte popular, como Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, João do Vale, o próprio Tom Jobim fazia uma pesquisa muito boa nesse campo, né, que a gente chama, não sei se de forma adequada ou não, de folclore, mas essas pessoas que souberam beber nessa fonte acabaram construindo uma obra muito sólida. Então, de certa forma, quem me formou nesse ponto, quem apontou esse caminho foi minha avó, Dona Luzia. Marco Aurélio, qual os grandes mestres do cordel? Como que você, aqui, alguém na plateia que quiser comprar folhetos de cordel, como que tem o acesso à literatura de cordel? Hoje há muitas editoras publicando, editoras tradicionais, as que fazem neste formato aqui. Como esta caixinha, aqui é uma caixa de uma coleção chamada 10 Cordéis Nota 10, da editora IMEP de Fortaleza, e tem 10 títulos de minha autoria. É o formato folheto, um formato do qual eu gosto muito, apesar de ter muitos livros publicados, inclusive cordéis infantis, eu jamais deixei de publicar o folheto. E os grandes mestres são aqueles de sempre. Leandro Gomes de Barros, que é o autor de Os Sofrimentos de Alzira. Alzira era uma condessa, filha do conde Aragão, desde muito pequenina, que tinha bom coração, apesar que de seu pai não foi esta educação. Do mesmo Leandro, a força do amor. Nestes versos eu descrevo a força que o amor tem, que ninguém pode dizer que não há de querer bem. O amor é como a morte, que não separa ninguém. De o cachorro dos mortos, os nossos antepassados eram muito prevenidos, diziam: matos têm olhos e paredes têm ouvidos, os crimes são descobertos por mais que sejam escondidos. Do cavalo que defecava dinheiro, que o nosso Suassuna levou para o Alto da Compadecida,
e de muitos outros poemas. José Camelo, autor do Romance do Pavão Misterioso, José Pacheco da Rocha, autor de A Chegada de Lampião no Inferno, Firmino Teixeira do Amaral, que fez A Peleja do Cego Aderaldo com Zé Pretinho do Tucum, que tem os famosos trava-línguas, né? E essas obras, elas são disponíveis? São Sim, acessíveis? São acessíveis. Tem uma editora de São Paulo, Aruzeiro, que publica todas elas. É só jogar na internet os nomes que eu falei, que certamente vocês vão chegar até as editoras que publicam, porque como são clássicos consolidados, eles são reeditados, alguns ininterruptamente, por mais de 100 anos. O que é uma coisa maravilhosa. É na peleja do Cego Aderaldo com o Zé Pretinho do Tucum que tem aquela... Quem apaca a cara, compra, apaca a cara, pagará, pagará, apaca a cara, quem apaca a cara, compra. É esse? Isso. É um negócio fabuloso. É um jogo de palavras incrível, né? Arre com tanta pergunta deste preto capivara, não há quem cuspa para cima que não lhe caia na cara, quem apaca a cara compra, pagará, apaca a cara. Agora, cego me ouça, vou cantar a pacajá, tema assim é um burreco no bico de um carcará, quem acaca a cara compra, cacacara, cacará. Agora eu quero ver alguém aí repetir. Sem chance. Aí vocês veem que o Zé Pretinho, ele, na verdade, acaba errando e perdendo a peleja, justamente porque ele não conseguiu repetir o trava-língua. Que incrível. Zac, essa cultura nordestina, você sendo filho de uma mãe paraibana, não é? Teve alguma influência na sua obra ou você já é um paulistano urbano e que a sua poesia... Tem algum viés popular na sua obra? Eu acho que popular tem no sentido que o que eu escrevo ele abrange a todo mundo, né? Então tem esse viés. Mas é engraçado, ele falando ali, meu avô era cearense, né? E ele contava essas histórias pra gente quando a gente era pequeno, principalmente do João Grilo. E parece que tem muitas cantigas, né? Além do que... E ele me contava, e ele é falecido e tal, eu recordo com muito carinho dele. E ele também contava algumas coisas da própria vida dele, que eu não sabia se ele estava mentindo ou se era verdade. Porque ele falou que andava, percorreu uma grande distância a pé, e aí contando histórias e aventuras, e eu lembro que era... E é muito ligado à tradição oral, né? Assim, porque talvez sejam histórias que ele já escutou de alguém e tá, né? E é muito nostálgico. Assim. Minha casa ela sempre foi bem nordestina, assim, né? Quando eu falo bem nordestina, assim, minha avó é cearense, minha mãe paraibana, manteiga de garrafa, né? Carne seca, aquele queijo de rapadura, né? Queijo coalho. Queijo de coalho, coisa muito boa. Farinha da boa, né? Então, se essas coisas me formaram, com certeza elas estão no que eu escrevo, né? A gente é as referências nossas. Né? Zac, aqui na plateia eu estou vendo muita gente nova, rapazes, moças. Está aqui o pessoal da Universidade de Uberaba, que a gente já teve um alô para Uberaba, a gente já teve mais cedo, não é? Eu imagino, muita gente aqui deve ter um sonho, não é, Marco Aurélio, de publicar o livro, igual eu tive, quando eu publiquei o meu primeiro livro. Era uma outra época do Brasil, a época da ditadura, 1980, quando eu publiquei meu primeiro, muito mais dificuldades. Qual seria um caminho hoje que você publicou o seu primeiro livro mais acessível para um autor jovem que quiser entrar na literatura e quiser fazer o seu trabalho? Olha, eu acredito assim, deve ter aqui na plateia, né? Muita gente que escreve e deixa na gaveta, né? Guardado. Eu acho que o caminho natural hoje é a internet. Tá? Começar a publicar na internet, criar ali uma linguagem, né? Além já da identificação, e também criar uma linguagem visual para aquilo. Né? Porque a internet ela é visual. Né? O Instagram ele é uma rede social de imagem, né? De fotos, não de texto. Né? Então você tem que criar essas duas coisas, você colocar a sua arte, a sua verdade e também criar um conceito visual, né? O meu conceito visual foi muito simples, foi a própria foto de um texto datilografado, né? Mas ninguém fazia isso na época e eu também não sabia mexer com esses CorelDRAW, sei lá o que, Photoshop, esses negócios, até hoje eu não sei. Eu falei, como é que eu posso colocar uma imagem? Aí meu amigo falou, tem essa máquina de escrever. E aí eu comecei a escrever na máquina de escrever, catando milho, né? Até hoje a mesma coisa, não fiz o curso, né? E aí eu tiro a foto do texto e coloco lá.
E eu percebo que é muito importante, porque assim, a parte visual ela é importante, porque eu vejo, por exemplo, existem outros escritores que também estão na internet, que eles usam a mesma ferramenta, que é a máquina de escrever com texto, e as pessoas acham que o texto é meu, e não é. Né? E aí explorar a internet, porque ela, assim, ela é uma plataforma aberta, qualquer um que quiser começar a escrever e publicar lá hoje, pode fazer, não tem nenhum empecilho. Né? E aí as coisas vão crescendo, primeiro cresce bem devagar, né? Vai numa progressão aritmética, depois uma progressão geométrica, porque aí vai sendo compartilhado e vai indo, e as coisas, e aí provavelmente, eu acredito, eu estava conversando com o pessoal da livraria hoje, que existe uma predisposição das editoras para com pessoas que escrevem na internet, porque elas já vem com um público que vai comprar o livro. Né? Hoje eu tenho quase 800 mil seguidores. Esses 800 mil seguidores, as pessoas que quiserem comprar o seu livro, porque é uma editora pequena, eu imagino que a distribuição não deve ser uma distribuição tão boa, igual é a distribuição de todos os livros nesse país tão grande. Como que você vende mais os seus livros? Não, então, hoje os livros eles são vendidos através da editora. Eles conseguiram fazer um esforço e chegou a várias livrarias do Brasil. Assim, então, tem muito também de compra online no site das próprias livrarias. Mas se quiser comprar pelo site, pela internet, também compra? Compra, tem um link lá no meu Instagram, é só clicar lá que já vai direto. Vou fazer o comercial para o moço aqui. Obrigado. Aproveito e faço aqui para o Marco Aurélio também, Marco. E te pergunto, nas suas andanças por aí, existe um renascimento da cultura popular? O jovem, o estudante, as pessoas mais novas, o brasileiro, de uma maneira geral, está voltando para a cultura? Tem uma boa reação nisso? Um bom retorno? É muito complicado quando a gente fala de cultura popular, porque a gente pode correr o risco de incorrer naquela visão antiquada, né, da fossilização, porque a cultura popular ela é dinâmica. Eu vou dar um exemplo para vocês. Cultura popular, ou do popular, como dizia Luiz da Câmara Cascudo, ele dizia o seguinte: folclore é a cultura do popular tornada normativa pela tradição. Não cultura popular, mas do popular. A gente vê, por exemplo, em cidades como São Paulo, Rio, enfim, Salvador, metrópoles, né, cidades muito grandes, as brincadeiras de roda praticamente inexistem. Elas são trabalhadas na escola e quase sempre de uma forma pasteurizada. Você separa alguns versos, elimina aqueles que julga inadequados. O pobre do gato mesmo, que a gente atirava o pau a vida toda, e que nossos avós já faziam isso, hoje tem que redimir, né? Com um verso complementar, uma emenda, porque o bichinho não fez nada de errado. Mas quem viveu no sertão, e isso é que a gente tem de dizer que a cultura popular aponta isso, você pendurava aquelas mantas de carne na despensa, aquela carne seca, e o diabo do gato dava um jeito de ir lá e pegar. E o pessoal não tinha outra coisa, atirava o pau para que ele largasse a carne, né? Então, a cultura popular, eu entendo ela nesse processo dinâmico, nesse processo de transformação, é o sujeito embarcando, né, não sei se pode-se dizer isso, num foguete espacial e fazendo o sinal da cruz. Algumas coisas a gente nunca vai perder. O nosso gesto de positivo e o nosso gesto de negativo repetindo um gesto nas arenas romanas há mais de 2000 anos. Pegamos um copo e brindamos acima da cabeça, como os gregos faziam, porque acima de nós estão ou estavam os deuses. Então isso está vivo, isso vai acompanhar. Tem algumas coisas que nos vestem. As nossas histórias, muitas vezes, a gente deixa de contá-las. Eu encontrei aqui um excelente contador, o seu Tião Carreiro, que é um senhor negro, que cata papel, uma pessoa fantástica, maravilhosa, um excelente contador de histórias, mas ele só reagiu quando eu contei uma história para ele. Talvez vocês o vejam aqui nos corredores, aqui no pátio. Então, eu acredito no dinamismo da cultura. Se a gente não pode ver mais um conto popular da tradição, como aqueles que eu recolhi, e que, entre outros livros, estão neste aqui, né, Contos Folclóricos Brasileiros, muitas das histórias são da minha avó.
vêm, por meio da minha avó, recontadas por meu pai e por minha tia. Eu tive a sorte de ter na minha família pessoas que ainda se lembravam destes contos. Mas a gente pode pegar, por exemplo, um filme. Tem uma história de um sujeito que sonha com um tesouro distante, faz uma viagem, chega no local, passa por todas as agruras, depois descobre que o outro sujeito sonhou com um tesouro que ficava no fundo da casa dele. Este é um conto persa. Eu recolhi esta história no Ceará, e aqui consta como Tesouro do Matuto, ambientado no interior do Piauí. Está nas Mil e Uma Noites, na história dos dois homens que sonharam, que o Borges, o Jorge Luiz Borges, ele acabou pondo no livro dos sonhos. E tem um filme chamado O Campo dos Sonhos, com Kevin Costner, que em linhas gerais conta essa mesma história, ou seja, vestiu-se do mesmo arquétipo. Então, acho que a cultura popular, Carlos, a gente não pode esperar um retorno artificial, tem de haver boa vontade, entendendo essa boa vontade como um termo muito amplo. Mas, nesse processo de transformação, a gente pode encontrar, de certa forma, até refundida com aquilo que a gente chama de cultura de massa. Ô Aurélio, agora eu não vou resistir à tentação. Ele já declamou um poema de amor, não é? Você declamou um pouco da peleja do cego Aderaldo com Zé Pritinho do Tucum. Agora fala um pouco, declama um cordel seu para nós, ou pelo menos um trecho. Olha, o único cordel meu que tem amor no título está até aí. Mas não precisa ser necessariamente amor, né? Não só para explicar, é a história de amor de Pitá e Moraty, que é a lenda da Vitória Régia contada do outro lado do Rio Paraná, na Argentina, que eu descobri no livro do Félix Colúcio, que é o Câmara Cascudo da Argentina. Pense no elogio. Eu vou falar só o final aqui, aliás, um trechinho de um cordel, Presepadas de Chicó e Astúcias de João Grilo. Está no livro Meus Romances de Cordel, que também está em exposição aí. Lá pelo meio do livro, só para vocês entenderem, tem uma mentira de Chicó. Você falou que não sabia se seu avô estava falando a verdade ou mentindo. Tenha certeza de que ele estava falando a verdade o tempo todo. E aí depois eu explico um pouquinho o porquê. Eu digo assim, lá pelo Alto Sertão, João arranjou amizade com um sujeito simpático, de muita amabilidade, e enganava todo mundo, porém não tinha maldade. Tinha por nome Francisco, mas o chamavam Chicó, e igualmente a João Grilo. Era pobre como um Jó, só comia com mistura quando matava um mocó. Mocó é um roedorzinho, né, que tem lá na Caatinga. Chicó contava vantagem, mas o povo não ligava. Toda noite, para ouvi-lo, a multidão se ajuntava, porém não tinha sequer um que nele acreditava. João Grilo dizia sempre: Chicó, tenha mais cuidado, pois a sua língua grande pode deixá-lo enrascado, se um dia se deparar com algum cabra malvado. Chicó dizia: qual nada, nunca me meta em engano, já irriguei o deserto com as águas do oceano, mandei fazer uma ponte ligando Marte a Urano. Já matei onça de tapa e leão com pontapés, já tirei água de pedra, como um dia fez Moisés. Em casa tem uma árvore que produz conto de réis. João Grilo disse: Chicó, nem mesmo lá em Pequim, um pé de pau dá dinheiro, a água do mar tem fim. Chicó respondeu: não sei, eu só sei que foi assim. Porém, meu amigo João, agora eu vou me contar uma história verdadeira, dessas de se admirar, que mesmo cabra incrédulo é forçado a acreditar. No sertão do Ceará, vi 3 matutos correndo atrás de uma tartaruga. Parece que ainda estou vendo, mas vou descrever os 3 para você ficar sabendo. Cada um deles levava consigo uma carrapeta, mas o primeiro era mudo, o segundo era perneta, já o terceiro era cego, o quarto surdo e maneta. Já tem 4. E foi o cego quem viu a tartaruga mateira. O mudo falou para ele, e acabou-se a brincadeira, depois gritou o perneta, que se danou na carreira. Mas quem pegou a bichinha foi um sujeito cotó, vendeu-a para um mendigo, ficou mais rico que Jó, é a mais pura verdade, quem lhe garante é Chicó. Mas isso, Carlos, não é nada, já fiz coisa mais incrível, que se lhe contar você, pensará ser impossível, para você pode até ser, mas não para alguém do meu nível. Eu tenho um grande criame de abelhas no meu quintal, tentei contar as colmeias, confesso que passei mal, pois nem em 500 anos descobriria o total. Porém, contei as abelhas, que passavam de 1 trilhão. Vendo que faltava uma, quase perdi a razão,
mas para minha alegria vi o seu rastro no chão. Entrei matar dentro e vi minha abelhinha caída com 2 raposas velhas numa batalha renhida. Saquei de grande peixeira, lembra do crocodilo Dandy? Saquei de grande peixeira para defender minha vida. Rumei a peixeira nelas, que saíram disparada. A peixeira se perdeu dentro da mata fechada, então matutei um jeito de sair dessa embrulhada. Logo peguei o meu binga, vocês sabem o que é um binga, né? Um isqueiro. Logo peguei o meu binga, eles são de outros tempos. Fogo no mato botei, ó, totalmente politicamente correto. Fogo no mato botei e desta forma as raposas para bem longe afugentei. Quando o fogo se apagou, minha peixeira encontrei. Mas encontrei só o cabo, foi o ferro derretido. Diabo de fogo que queima ferro, mas não queima madeira. Fui correndo até o ferreiro, contei-lhe o acontecido, pedi que ele refizesse o ferro que foi perdido. Mas ele se confundiu por ter cabeça de vento e me fez um anzol reto para eu pescar o relento. Joguei o danado na água, Zaque. Puxei e veio um jumento. Veio com brilaca e tudo. Então nele me montei. Lembram da abelhinha? Os quartos da abelhinha, fujona avante, encontrei. Quando espremi 10.000 litros de mel bem puro tirei. Porém, não tinha os barris, estando no mato só. Resolvi armazenar todo o mel no fiofó. Do meu jeguinho, contudo, confesso, fiquei com dó. No sertão, naquele tempo, havia grande secura. Nas costas do meu jumento cresceu grande matadura de tanto carregar água da sua jornada dura. O meu jeguinho levava bastante mercadoria. E, para minha surpresa, presenciei certo dia, germinando em suas costas, feijão, milho e melancia. Então, peguei o machado e dei um golpe no centro da melancia, porém, o machado caiu dentro. Olhei o buraco e disse, é aqui mesmo que eu entro. Lá dentro da melancia, avistei em disparada um vaqueiro procurando a sua enorme boiada, pedi seu adjutório, ele me deu uma escada. Para subir os degraus foi terrível escarcéu, pois saí da melancia e fui bater lá no céu. Lá Maria Madalena me ocultou em seu véu, teve uma recaída. Acabei voltando à terra, cavalgando num corisco, que caiu no chique-chique nas bandas do São Francisco, mas aprendi a lição. Hoje sou um cabra a isco. É isso. O pior é que é tudo verdade, né? Mentira nada, nenhuma. Tudo verdade. Zaque, me conta umas verdades suas aqui agora também, Zaque. Quais os poetas que marcaram a sua vida, que te influenciaram e que você continua lendo e que você falaria para nós lermos? Eu gosto de ler muita gente, Leminski, né, que é um que eu me identifico muito, mas o poeta do meu coração é Manuel de Barros. Grande poeta de Campo Grande. Sim, eu não sei o que acontece quando eu leio ele, eu me sinto criança de novo num grande quintal e redescobrindo tudo, né? Acho que é isso. Inclusive, lendo ele, tem um documentário dele que é muito bom, que ele fala da própria obra e da criação dele. Eu nunca li nada assim tão que me toque tanto quanto os poemas dele. Mas assim, eu leio muita gente, né? Ana Cristina César. Aí tem o pessoal lá de fora, né? Rimbaud e etc. Baudelaire é um que eu adoro, apesar de ser mais, né? Mais pesado, mas eu gosto. Na poesia, eu também flerto muito assim com contos, né? Borges é um, né? Cortázar também. Tem os americanos, aí vai. Eu gosto muito de literatura latina e portuguesa, que são mais ou menos onde eu fico mais, assim, né? E poesia é Manuel de Barros, para mim. Eu amo Drummond, amo todo mundo, mas Manuel tem uma ligação emocional, assim. Não é sei a grande referência. Eu vou tomar a liberdade de passar o microfone para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o Zaque, alguma pergunta para o Marco Aurélio, senão a gente acaba, não é? Vou aqui monopolizando e não é esse o objetivo. Fiquem à vontade, gente. Quiser fazer alguma pergunta, vou levar o microfone aqui para você. Eu queria fazer a pergunta para o Zaque. É que eu acompanho as poesias dele e eu vejo que ele fala muito
sobre a sensibilidade feminina. E ele consegue descrever dentro dos poemas dele várias mulheres diferentes, perfis diferentes. Eu queria saber de você, Zac, se você tem uma inspiração e qual é. Obrigado, né? Assim, eu cresci cercado de mulheres, não nesse sentido que vocês pensaram, né? Mas assim, fiquei muito tempo com a minha mãe, com a minha irmã, com as minhas tias, né? E eu sempre admirei, né, de certa forma, a figura feminina, assim, sempre achei a gente que é homem muito sem graça e as mulheres dotadas de uma complexidade que era, ao mesmo tempo, muito enigmática para mim, mas muito atraente, né, de tentar. É como George Agamben fala isso, né, que você quer o enigma perto, mas não para decifrar, né? Acho que a mulher é mais ou menos isso para mim. E aí eu procuro tentar colocar alguns fragmentos que podem ser de várias mulheres ou pode ser de uma mulher só, porque uma mulher são várias mulheres, né? E eu fico mais com essa segunda leitura. Eu acredito que uma mulher pode ser várias mulheres e você pode dormir hoje de um jeito e amanhã acordar de um outro jeito, totalmente diferente. E eu gosto muito da ideia que a mulher ela é de repente um mistério para ela própria, né? E isso que eu tento retratar, assim, porque aí eu sou um grande admirador da capacidade da mulher de recomeçar, de se reinventar, da força que tem, e isso que eu procuro traduzir, assim, e colocar, salientar as imperfeições, que eu gosto muito, né? Eu sou um pregador da imperfeição, né? E eu procuro colocar isso, mas a inspiração é todas as mulheres que eu tive a oportunidade de conviver, de trocar uma ideia, de ler um e-mail, de escutar uma história, né? Eu acho que esse paradoxo assim da força e da fragilidade me encanta profundamente e eu tento passar isso nos textos, mais ou menos isso. E perguntar a vocês, a Zac e o Marco Aurélio, se há um temor de que a inspiração acabe, se vocês percebem que existe bloqueio, como um mito existe um bloqueio, algo assim. Essa é uma possibilidade que passa na cabeça de vocês, você não tem inspiração para escrever. E mais, aproveitando a oportunidade, quero agradecer, a nós outros que pretendemos escrever alguma coisa, qual o caminho, né? Qual o caminho? Obrigado. Vou começar porque o meu conterrâneo ontem ele teve numa oficina, né, uma oficina de criação de cordel muito produtiva, porque nós realmente produzimos textos coletivamente, né, individualmente, e saíram cestilhas muito boas, muito poéticas. A questão da inspiração é mais uma figura poética, uma idealização. Então, o que tem, na verdade, são momentos, são insights, e a gente tem de aproveitar esses insights, essas ideias. Eu até ontem recitei um soneto, que eu escrevo sonetos também, eu gosto muito desta forma, principalmente eu tenho um pé muito fincado no barroco, e que eu gosto muito do barroco porque é meio que uma revolução do espírito, e é um momento muito natural, em que as pessoas diziam o que pensavam, né, e o que sentiam. O arcadismo, que é a fase seguinte da poesia, é aquela coisa artificial, voltada para um passado que nunca existiu. E esse soneto, eu comecei a escrever, e eu tinha algumas rimas em Herme, que é difícil você achar rimas nesse sentido, mas eu não tinha um fecho bom. E aí eu escrevi os 2 quartetos, só que os 2 tercetos não vinham. Então, eu deixei no computador, eu escrevi ao computador, e esse soneto diz assim: quando o sangue estancar em tuas veias e o teu corpo estiver de todo inerme, rigor mortis e pálido epiderme, ao redor vozes tristes e candeias. Quando a noite trouxer as parcas feias, tua carne servir de pasta ao verme, neste instante de luz escapa um germe, pois da vida romperam-se as cadeias. Eu tinha até aí. E aí, 2 meses depois. E essa luz, nas horas lentas, vai guiar-te entre estradas agorentas, entre as sombras agorentas que se estorcem num charco sem saída. Segue em frente, mas lava-te de todo, pois a água que jorra lava o lodo da existência e então começa a vida.
Sabe por que eu terminei essa história, que começa com Cara de Augusto dos Anjos e termina... Cara de Augusto dos Anjos, não, que é muita pretensão, mas com uma linguagem que lembra Augusto dos Anjos, e depois vai por um caminho totalmente diferente, já que Augusto dos Anjos nunca foi místico, justamente eu fazendo uma busca na internet de um pintor italiano, eu acabei chegando nas gravuras que Gustavo Doré fez para a Divina Comédia de Dante. E foi o que me abriu a porta, porque a jornada de Dante no inferno, no purgatório e no céu, é a jornada do espírito humano, né? Todos os heróis, eles descem aos infernos, ou seja, ao reino inferior, como Hércules, e depois eles acabam alcançando o céu. Então, acho que existem momentos insight. A inspiração, como eu disse, é mais uma idealização mesmo. E, no momento certo, a poesia vem, nos abraça e nos envolve. Eu acredito que é bem por aí. Eu não tenho, assim, não vem aquela... não vem luz baixa, não. Eu trabalho assim com um caderninho e eu vou anotando, assim. Eu acho que muito da minha produção, eu acho que isso difere de escritor para escritor, é de observar a vida, né? É de, às vezes, estar por completo no seu próprio momento, né? Ou seja, estar aqui. E eu percebi que isso é uma coisa muito difícil para nós. Assim, a gente tem sempre a tendência de dar uma escorregada para o futuro, pensar no que vai fazer daqui a algumas horas, e com isso a gente perde momentos, né? E tem uma frase do Pequeno Príncipe que é bem tradicional, que é lá o invisível, o essencial é invisível aos olhos, mas eu gosto de pensar que o invisível é essencial aos olhos, né? Então é você enxergar algo que talvez ninguém está enxergando. E não acredito também assim numa inspiração, né, nessa musa mística aí que vai, mas assim de anotar e trabalhar as ideias, né? No caso, minha produção ela é muito voltada para os seres humanos em geral. Então, tudo que as pessoas falam, eu estou pensando naquilo. Tudo que chega, qualquer informação que chega para mim, é material que depois eu posso trabalhar. Agora, um outro risco que também a gente, no caso que a internet ela tem esse ônus, é você ter que produzir bastante, né? Porque você tem lá X postagens por dia. E depois eu entro em alguns parafusos que eu fico pensando assim, será que eu estou fazendo isso para atender a internet ou estou escrevendo porque realmente eu estou com necessidade de escrever isso, né? Então eu procuro me policiar e procuro ser o máximo verdadeiro com o que eu estou escrevendo, né? Porque assim, existem alguns tipos de textos que vão ter mais compartilhamentos e etc. E outros que não. Então, a tendência é você produzir só aqueles que vão dar bastante visibilidade, né? E eu procuro me policiar para não fazer isso, para realmente ser verdadeiro com o que eu estou falando, porque é aquilo que veio naquele momento para mim, né? Acho que é isso. Acho que existe muito trabalho, assim, né? É questão de observar e realmente trabalhar as ideias e aliado a uma subjetividade também, né? No meu caso, que imprimir o que eu sinto através das palavras. Acho que é bem isso, mas é muito trabalho, assim. E tem dia que você não vai escrever mesmo, né? Tem dia que você vai sentar lá para escrever e não vai sair nada. Então, aí é melhor você dar uma volta na rua, escutar uma boa música, conversar com os amigos, que uma hora as coisas vão te abraçar. Você, atualmente, como um dos roteiristas da novela Velho Chico, como é transformar, passar da literatura, do lírico, para a fala de personagens, para a arte televisiva? Só uma explicação. O meu contrato é como consultor da novela no campo da cultura popular. E, eventualmente, por conta de uma proximidade com os autores, eu fiz toda, como o Carlos falou, aquela parte poética da novela. No Cordel, por exemplo, eu acabei sugerindo cenas escaletando, inclusive toda aquela cena que, não sei quem acompanhou, da missa do vaqueiro, eu acabei criando toda a concepção de cena e também do forró de plástico contra o forró gonzaguiano. Foi uma vingança minha, porque quem vai para as cidades do interior acaba vendo como o forró tradicional vai sendo substituído por essa coisa horrível, né, do Wesley Safadão e companhia. Então, pelo menos ali eu pude me vingar, porque o pessoal deixa o forró de plástico para ver o forró de sanfona, de triângulo, de zabumba.
Eu não tive muita dificuldade. Eu até fiz uma sinopse, era uma ideia de um romance que está nas mãos da Edmária Barbosa, que é filha do Benedito Rui Barbosa, né, que, na verdade, é minha amiga, foi quem abriu essas portas, e ela pediu que não publicasse como romance, que ela quer apresentar este trabalho como uma possível minissérie, porque tem muitas das minhas reminiscências também naquele espaço. A única coisa que eu digo é o seguinte, tem dois eixos, e eu gosto muito de trabalhar no cordel. Um são as memórias afetivas, sentimentais, as histórias do nosso folclore, e outros são as histórias mitológicas. Eu fiz a saga de Beowulf, da mitologia nórdica em cordel. Depois eu fiz os 12 trabalhos de Hércules. Eu contei 4 mitos africanos de uma região mais ou menos fértil, chamada Sahel, numa epopeia chamada O Agadu, um livro que está na Global Editora, está no Prelo. Então, o que me move mesmo é esse amor pelas letras, pela palavra, pela conversa. Em relação à TV, eu não tenho muita expectativa. Infelizmente, vocês sabem o desenrolar da novela, né, a tragédia que aconteceu, mas não deixou de ser uma experiência válida para mim, uma experiência instigante, de conhecer mais a fundo os processos de produção, principalmente porque eu sou cinéfilo também. Eu gosto principalmente dos westerns, dos filmes de capa espada. Eu sou apaixonado pelo Federico Fellini, e eu acho que um sujeito desse ele não baixa, não tem fotocópia que consiga abarcar tanta genialidade. E eu queria muito entender mais esses processos de construção do roteiro, enfim, escaleta, essas coisas, e tive os melhores professores, né? Então, nisso eu fui muito feliz. Zac, pedi a você, declama mais um poeminha curto para nós, para a gente terminar essa nossa conversa com uma boa poesia. Eu vou terminar com um bem curtinho aqui que fala assim: amar dá trabalho e paga bem. E agora você, Marco Aurélio, dá uma pala para nós com mais um trecho seu. Não, é inteira. Ou pode ser uma trova, uma frase, um verso, o que você quiser. Para acompanhar o Zac, tem uma trova, que é um estilo que surgiu na França, né, mas que Portugal adotou e foi uma das bases, né, da poesia portuguesa. Aí eu fiz uma trovinha assim: canta, trovador, um canto. Canta um canto, trovador, um canto que seque o pranto nos olhos do meu amor. É isso. Olha, e para terminar, eu não vou resistir e vou falar também um poeminha da minha amiga, grande poeta Rita Spechit. O amor é cego, surdo, mudo, paralítico e barrigudo. Muito obrigado a vocês. Obrigado, gente.